Bom, bem-vindos, pessoal, novamente. Prazer estar aqui com vocês. Hoje nós temos a parte prática, o segundo dia do nosso treinamento em microbiota e análise de dados. Hoje é um pouco mais hands-on. A palestra de hoje vai ser conduzida pelo Gustavo. O Gustavo é o nosso super bioinformata do grupo. É o bioinformata mais explorado das startups do estado de São Paulo. Coitado, trabalha 25 horas por dia praticamente. E o Gustavo vai fazer uma demonstração de como que a gente faz uma análise de dados utilizando o dado Illumina com a plataforma Chime. Agora eu vou corrigir porque ele já brigou comigo que eu não falo direito. Então, vou falar o Chime 2, certo? O que a gente vai fazer? Ele vai compartilhar a tela, vai executar, explicar passo a passo. E ao final do curso que a gente está organizando ainda, nós vamos disponibilizar com vocês um link que vocês vão poder baixar tanto os artigos que a gente mencionou durante a apresentação de ontem, como o notebook que ele está utilizando. Então, para quem quiser utilizar em seu próprio projeto, adaptar a pipeline, fazer alguma coisa, vai poder usar. Ela é uma pipeline aberta, já foi usada em outros cursos. O Gustavo adicionou algumas coisas lá que ele gosta de otimizar ainda mais as coisas. Então, ele fez uma pipeline bem legal, bem direta, para começar a análise de dados. E aí vocês vão poder baixar, a gente vai deixar aberto por um período de tempo específico, possivelmente uma semana, e aí baixem lá, aguardem e no futuro, precisando usar, já tem a pipeline, perfeito? Então agora, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao Gustavo. Gustavo, está contigo. Tá certo. Valeu, Rafa. Boa tarde aí já para todo mundo. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me interromper, não tem problema nenhum. E basicamente é o que o Rafa comentou, né? Nós vamos fazer um hands-on aqui da análise de uma microbiota utilizando a ferramenta Chime. A princípio, poucas coisas são necessárias, né, para que a gente consiga fazer essa análise. Basicamente, a gente só tem a dependência dos nossos arquivos de FastQ, que são os arquivos que saem da própria máquina de sequenciamento. Como vocês podem ver aqui dentro dessa tabela, desse folder, nós temos alguns exemplos aqui, são arquivos que são do projeto do microbioma do nosso planeta Terra. E, além disso, nós precisamos desses dois arquivinhos aqui, que são manifesto e metadado, que eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho mais. Bom, para aqueles que não têm familiaridade com um arquivo de FastQ, ele é um arquivo bem simples, né? Só abrir aqui para vocês darem uma olhada. Ele é um arquivo, basicamente, onde ele vai ter um ID associado a uma sequência, que vai ser, geralmente você providencia esse ID, né, para o contratante, né? E aí ele vai te informar o tamanho que é desse read, a sequência, e embaixo nós temos um score de qualidade, né, que ele utiliza uma nomenclatura específica para indicar a qualidade da base naquela posição específica nos reads. E é baseado nisso que toda a nossa análise vai ser feita. Além desse dado, né, como eu mencionei, nós precisamos de algumas outras coisinhas. O manifesto é um arquivo que você basicamente vai informar o ID que você tem para cada uma das suas amostras, bem como o caminho até onde ele se encontra. Aqui, como eu estou com o terminal aberto para vocês, se vocês derem uma olhada, dentro desse folder chamado Chime Class, eu tenho esse outro subfolder chamado Data. E dentro desse folder, todos os arquivos de FastQ se encontram. Eles estão no formato zipado, não tem problema, a ferramenta reconhece. E é basicamente isso que você precisa ter. Esse símbolo aqui de dólar mais PWD, ele é utilizado na linguagem de Bash, né? Então, ele vai pegar o seu caminho, ele vai dizer como se fosse, ele vai significar basicamente isso aqui, e aí ele vai indicar para a ferramenta que é para dentro desse caminho puxar os dados do folder Data. Além do manifesto, o manifesto, ele por si só já seria possível de realizar a análise completa dos dados, mas a utilização de um arquivo de metadado pode facilitar bastante na hora da gente realizar algumas análises um pouco mais detalhadas a respeito dos nossos dados, né? Então, aqui, novamente, nós temos o ID,
temos os alias, ou informações sobre read length e várias outras informações, mas ao meu ver, aqui são as mais importantes, né? Aqui você pode definir qual que é a fonte da onde você está pegando aquela amostra, se é de animal, se não é, se é de uma fonte salina ou não. É onde você coloca aqueles parâmetros descritivos das suas amostras que vão fazer a total diferença na hora da gente tirar insights a respeito dessa microbiota que a gente está analisando. Bom, mostrando agora o que a gente tem como dado, vamos falar um pouquinho a respeito do Chime, né? Como o Rafa mencionou ontem, o Chime ele é uma ferramenta que basicamente engloba uma série de outras ferramentas que estão associadas à análise de biodiversidade, né, em microbiota. E basicamente aqui esse desenho ele demonstra para a gente todas as etapas que podem ser realizadas e são as etapas que a gente vai estar realizando hoje. Então você tem os seus reads crus saindo do sequenciamento. A primeira etapa que deve ser feita é a remoção de reads de má qualidade, a filtragem dos seus dados, seguido pela definição, né, que antigamente se chamava de OTU, que era um processo de clusterização de reads semelhantes. Agora nós utilizamos outros tipos de ferramentas para definir quais são esses reads originais. Utilizamos perfis de erros, e depois a gente pode discutir um pouco mais para frente, e eles recebem o nome de ASV. E baseado nesses reads originais, a gente consegue fazer a classificação taxonômica, além de vários tipos de estatísticas associadas à diversidade e outras coisas. Bom, a ferramenta ela tem três tipos de inputs, então o input, três tipos de inputs não, mas ela tem três tipos de estruturas, são os artefatos, que são apenas destinados a consumo pela própria ferramenta, eles não são destinados para nossa visualização nem nada disso. A parte que é destinada à nossa visualização, ele é chamado de visualization dentro dessa estrutura, e todos aqueles arquivos que são passíveis de serem visualizados, eles terminam com a extensão QZV. E aqueles que são os artefatos são os QZAs, como é demonstrado aqui. Além disso, nós temos todos os processos que dentro dessa ferramenta são chamados de ação. Então, caso você queira procurar na documentação, é desse modo que você vai encontrar informações a respeito de como a ferramenta funciona. O primeiro passo que a gente vai estar realizando hoje, então, é fazer um import desses reads para dentro de uma estrutura compatível com a ferramenta Chime. Aqui, não se preocupem, nós estamos utilizando, não são arquivos de per-end, então é somente um read. E aí você, quando estiver trabalhando com esse tipo de dado, você pode utilizar essa mesma nomenclatura. Caso você esteja utilizando per-end, é muito fácil de você achar na documentação do próprio Chime qual que é o tipo de nomenclatura que você deve utilizar. Como mencionei, nós geramos um arquivo de sequência aqui, mas ele não é destinado ao nosso consumo. E para que a gente possa entender um pouquinho mais a respeito do nosso dado, a gente tem que transformar isso numa visualização. E é justamente isso que esse comandinho aqui vai estar realizando para a gente. Só vou esperar ele gerar aqui, e aí eu já vou abrir ele no navegador. Eu aconselho você utilizar aquele navegador que você tiver for mais confortável para você utilizar, mas eu acredito que o Firefox é um pouquinho melhor, porque geralmente ele evita que tenham problemas de carregamento dos dados, né? Então, vamos lá. Esse primeiro arquivo que foi gerado é o qualities, QZV, que ele vai informar alguns parâmetros de qualidade a respeito da nossa amostra. Então, nós temos aqui o valor mínimo de reads nas amostras, a mediana, o número de reads tinha por amostra, algumas informações aqui a respeito. Aqui nós conseguimos saber o valor de reads por cada um dos IDs das amostras, mas o mais interessante de tudo é esse gráfico aqui interativo, onde a gente consegue identificar a qualidade por par de base nos nossos reads. Vale ressaltar que esses scores de qualidades, eles variam numa escala de amplitude
Então, por exemplo, um valor de Q10 indicaria 10% de erro naquela posição, o de 20 indicaria apenas 1% de erro, o de 30, 0,1% de erro e assim por diante. Na maior parte dos casos, se você estiver analisando algum tipo de dado de uma microbiota de solo, por exemplo, de um ambiente bem diverso, nós podemos utilizar um Q igual a 10 para fazer essas análises. Agora, se você estiver fazendo algum tipo de análise um pouco mais detalhada do microbioma humano, isso pode mudar e você pode optar por utilizar scores um pouco mais elevados. Nós trabalhamos geralmente com um score de Q30 para cima para fazer as análises. Então, aqui você consegue várias outras estatísticas a respeito dos seus dados, mas basicamente é isso que você consegue tirar de insights. Não vou me alongar muito nisso, mas caso vocês tenham mais dúvidas, depois a gente pode conversar mais. A segunda etapa, depois da gente visualizar um pouco a respeito dos nossos dados, ver se nossos reads estão com uma qualidade legal, nós precisamos passar para o passo seguinte, que é para realizar a remoção, trimagem, remoção de quimeras, trimagem dos dados, remoção de sequências com comprimento ineficiente. E aqui, baseado naquela imagem anterior que a gente mostrou, se vocês observarem aqui agora eu já fechei, para acima do valor de 140 de length, né? Então a partir do parte base 140, a gente teve um decaimento da sequência. Então optamos por cortar do 140 para frente e continuar com a análise utilizando somente esse tamanho de fragmento. Essa etapa aqui, ela é uma etapa que vai demorar, porque, como vocês podem observar, ela faz a filtragem, trimagem, ela também calcula quais são os ASVs, então ela identifica os padrões de erro, remove as quimeras e também calcula a abundância desses seus reads originais, né, que são os ASV. E aqui, utilizando esse p-threads, o número de threads, que são o número de CPUs que o seu computador vai utilizar. Se você tiver no notebook, 2 pode ser que seja um valor ok, que isso não vai demorar, mas você consegue rodar no seu notebook. Caso você tenha dados cada vez maiores, então você pode subir, caso você tenha esse potencial, ou se você tem um servidor, ou até mesmo rodar isso na nuvem, e aí você consegue escalar um pouco melhor. Algumas coisas que devem ser mencionadas... Posso só complementar um pouquinho? Claro, claro. Porque a gente está indo bem dinâmico aí, que às vezes o pessoal pode ter um pouco de dificuldade com entender o comando. Então, como você está usando ali o terminal e está rodando ainda, talvez explicar um pouquinho o que é o chime ali, o que é o dada2, o que são os argumentos com menos, o que pode ser alterado. E aí eu até te faria a pergunta, você poderia acrescentar mais argumentos ali, ou isso é tudo que é o máximo que pode? Legal. Bom, obrigado aí pela dúvida, Rafa. Basicamente, como que funciona a estrutura do Chime? O Chime, depois que você fazer o processo de instalação, que aqui nesse documento ele vai ensinar para você como fazer, então se vocês quiserem depois ter o passo a passo lá, mostrando os links. Para você utilizar a ferramenta, você sempre vai começar com o Chime e depois você vai exemplificar, chamar um plugin. Nesse caso, nós estamos utilizando um plugin que chama Dada2 e estamos chamando a ferramenta Denoise Single. Por que Denoise Single? Porque nós estamos fazendo o processo de denoise em sequências únicas, né? Não é per end. E aí, vamos explicar um pouquinho a respeito de todos esses outros menos aqui. Sempre que a gente utiliza o "-i", é algum tipo de input. Os inputs que o Chime utiliza sempre vão ser arquivos de QZA. Então, sempre vai ser algum arquivo de QZA que você vai estar utilizando como input. O segundo parâmetro que a gente está utilizando é o "-p". O "-p" é sempre um parâmetro. Então, vai ter uma grande variação. Vai ser, por exemplo, trunk, len, então você vai fazer o corte em um determinado comprimento. Você vai ter uma série de outros parâmetros que também vão começar como "-p". O Chime é uma ferramenta muito flexível, então você consegue brincar bastante com esses parâmetros para você otimizar a sua análise de acordo com a sua amostra. Como eu falei, o "-p" aqui tem um outro exemplo, "-p, "-n, "-threads". Nesse caso, esse parâmetro que a gente está alterando é o parâmetro de poder
computacional que a gente vai estar utilizando para realizar essa análise. E sempre, por fim, o menos menos output, ou menos menos O, ele vai definir a saída. Para onde que esse dado que você está gerando vai ir? Se você colocar menos menos output dir, todos os dados gerados vão ser redirecionados para um folder final. Caso você só coloque menos menos O, esses arquivos vão ser gerados no local de origem onde você está. O menos menos verbose aqui é para ele ficar mostrando para vocês, como vocês podem observar aqui no terminal, em que etapa do processo ele está. Nesse caso, como é um processo que demora bastante, essa parte de denoise, vale a pena que você coloque esse verbose, porque muitas vezes pode ser que você pense, travou, minha análise não está andando, mas na verdade ela está assim, só que ela realmente demora um pouco mais de tempo. Aqui, como a gente está trabalhando com um conjunto de dados menorzinho, isso está acontecendo numa velocidade um pouco mais rápida. Mas, na realidade, quando você está analisando um dado verdadeiro, isso pode vir a demorar um pouco mais de tempo. Eu acredito, se alguém tiver mais alguma dúvida, não, podem interromper, a gente continua. Eu ia te falar também... ele terminou já. Não, então esquece. Então, mais algumas coisas que eu gostaria de falar, antes de passar para os próximos passos. Existem alguns problemas que você pode encontrar quando você estiver analisando reads per end, né? Se você, nessa etapa de fazer o corte das suas sequências, se você utilizar um parâmetro muito agressivo, pode ser que você acabe tendo problemas na hora de fazer a sobreposição das sequências. Por default, a ferramenta, o Dada2, ele utiliza 12 bases, eu até deixei grifadinho aqui para vocês, eles utilizam 12 bases para realizar o overlap entre o forward e o reverse read. Se você cortar demais, pode ser que aconteça que eles não encaixem, como vocês podem ver nessa imagem aqui. E já se você utilizar os parâmetros mais adequados e ter pelo menos 12 pares de base, você consegue um alinhamento e assim você não perde tantos reads nas próximas etapas. Geralmente, durante esse processo de denoising, nós perdemos de 5% a 25% dos reads. Isso pode estar associado a essa parte de um corte muito abrupto, não é tanto o caso, mas especialmente devido a quimeras, né? Então, quimeras são fenômenos moleculares, né, que acontecem durante o processo de polimerização, onde, por algum motivo, durante a extensão do fragmento, durante o processo de PCR, ocorre ele simplesmente para de fazer o processo de extensão. E se tiverem outras sequências que tiverem uma pequena zona de homologia, essas outras sequências secundárias, que aqui são representadas em roxinho, elas podem ser utilizadas para terminar o processo de extensão. E isso gera reads quiméricos, que tem uma parte de um fragmento, uma parte de outro fragmento. E o Chime já remove isso para a gente. Então, você acaba perdendo um pouquinho. Eu sei que essa parte aqui, eu falei bastante, pode ter sido um pouco rápido, mas é algo que realmente precisa ser falado. E agora a gente vai conseguir visualizar um pouquinho a respeito disso que eu estou falando, dessa remoção dos reads de baixa qualidade, de tamanho inferior e tudo mais. Bom, novamente, aqui a gente gerou um arquivo de saída, só deixa eu olhar aqui o nome, um novo arquivo de saída que ficou dentro do arquivo Dada2, né? E, novamente, extensão QZV, ele é para a gente consumir e entender um pouquinho mais a respeito do nosso dado. Aqui, só complementando aí, rapidinho, esses arquivos que estão sendo gerados, pessoal, é aquilo que está escrito lá na pipeline. Exato. Então, quando ele pega aquele comando, mostra lá o Gustavo, aqui, mostra lá o comando que você rodou. Aqui, ó. Então, exatamente, ele está jogando para esse diretório Dada2 uma série de outputs que a máquina vai gerar, que o programa vai gerar. E é isso que ele está visualizando. Então, ao final do processamento, vai ser gerado uma série de outputs que ele vai poder, então, agora visualizar naquele site que é fornecido pelo próprio Chime, né? Então, é um site já fornecido pelos desenvolvedores da plataforma, onde você pode pegar esse arquivo que é o QZV de visualization. Exatamente. Sim. E aí você pode olhar sem precisar instalar uma ferramenta e nada. Então, ele é um pouco mais interativo.
Além disso, ele permite todos esses arquivos que você consegue visualizar utilizando o Chime2 View, você consegue extrair os dados que estão sendo gerados. Então, você pode gerar estatísticas de acordo com o que você precisar. Você pode explorar esses dados de diferentes maneiras, tá? Todos aqueles arquivos que são QZA, geralmente eles não significam nada, eles são apenas arquivos intermediários para análise. Os realmente que importam para uma análise em si são os QZV. E retornando aqui, o que a gente estava explicando a respeito dessa visualização. Então, ele vai dar estatísticas dos seus reads após o processo de denoising. Então, você tem o input inicial, quantos reads foram filtrados, quantos reads permaneceram após esse processo de filtragem utilizando parâmetros de qualidade. Então, tem um processo de denoising, quantos reads foram detectados na parte de denoising, quantos reads não eram quiméricos, e o mais importante de tudo é essa coluna final. Qual que é a porcentagem de reads não quiméricos? Então, é um processo cumulativo. Você tinha 79%, depois você removeu as quimeras, caiu para 77%. Aqui, manter por acima de 80% dos reads, geralmente é o aconselhável. Mas esse não é o único parâmetro que vale a pena ser analisado. É importante também a gente utilizar esse parâmetro aqui, de não quiméricos, que ele é o que gera essa porcentagem relativa, né, de perda. Por que isso daqui é importante? Porque, na grande parte dos casos, um valor de 10.000 reads por amostra já cobre suficientemente a diversidade de uma amostra, especialmente para aquelas condições onde a biodiversidade não é muito elevada. Se a gente estiver falando de ambientes mais diversos, com uma fauna e flora muito presente, onde você está tentando realmente explorar algo novo que você não tem tanta certeza, aí é aconselhado você ter um número maior de reads para poder realizar uma análise de diversidade que seja mais satisfatória, né? E baseado nessa parte de denoise, eu acho que vale até a pena eu mostrar para vocês. Só um segundo. Esse arquivo aqui, Representative Sequences, esse arquivo ele não é utilizado para a gente visualizar ele, mas basicamente esse arquivo ele contém todas as sequências que são consideradas as originais da sua amostra, bem como o número de vezes que ela foi detectada. E é justamente essas sequências representativas que a gente vai estar utilizando nas etapas seguintes para gerar árvore filogenética e também para realizar as partes de biodiversidade. E por que é fundamental que a gente faça esse processo de geração da árvore para a parte de diversidade? Eu só vou deixar aqui rodando, porque pode levar um tempinho, e aí a gente vai conversando. Bom, novamente, é aquele mesmo esqueminha, nós temos Chime, Phylogeny, esse é o plugin, qual que é a ferramentinha que vai estar sendo utilizada, Input, aqui, as sequências representativas que eu mencionei anteriormente, e o output, que vai ser aqui, a gente vai estar direcionando todos os arquivos para esse folder chamado tree. Por que gerar uma árvore filogenética desses reads, mesmo que eles não estejam classificados, é importante? Nesse momento, essa árvore ela vai ter IDs fake, apenas eles são definidos pela própria ferramenta, né, pelo próprio Chime, mas é importante porque ele utiliza esse algoritmo de alinhamento para tentar identificar quais são aqueles reads mais semelhantes. Então, ele começa a clusterizar os reads e esses dados de agrupamentos de reads advindos de diferentes amostras é fundamental para que a gente consiga realizar algumas estatísticas que utilizam, por exemplo, a distância que é complicado de explicar de uma maneira simples, mas é para você utilizar a distância entre cada um dos galhos da árvore. Quanto mais distante um galho da árvore for do outro, isso vai estar indicando que mais diferente essa amostra é uma da outra, de maneira bem ampla e bem geral, né? E esses dados de distanciamento são fundamentais para que a gente consiga realizar as análises de biodiversidade. Vale ressaltar, enquanto aqui está rodando, para você poder visualizar esses outputs,
você vai precisar desse plugin aqui chamado Empress, que ele vai permitir que você faça o carregamento desses arquivos de visualização lá dentro da plataforma do Chime e observar a árvore. Isso daqui não vai ser instalado por default pela instalação original da ferramenta, né? Seguindo o processo de instalação que eles providenciam. Então, se vocês clicarem nesse Empress aqui, aí ele vai estar explicando para vocês como que vocês instalam esse plugin adicional para que vocês possam visualizar as árvores de vocês. Eu vou estar abrindo aqui para vocês, só para vocês terem uma noção do que Tá, isso... você pode só voltar rapidinho lá, Gustavo, Aqui, ó. para complementar. Então, assim, é que ele fez 2 passos ali, que o primeiro foi rodar o Phylogeny, correto? Que ele vai gerar uma série de objetos. Sim. E o segundo passo foi utilizar esse plugin, o Empress, para gerar uma visualização da árvore. Então, assim, o Chime ele tem muito disso. Você faz análise e depois que você faz análise, você gera uma visualização da análise. Exatamente. Isso não é muito intuitivo, porque quando você trabalha com BioInfo, você imagina que você roda uma vez um método e você tem alguma coisa que você possa visualizar, seja uma tabela, seja um gráfico de barra, seja alguma coisa palpável. Sim. O Chime não, ele faz uma análise, mas ele guarda aquilo dentro de um objeto que ele não te mostra, que são todos os objetos QZA, né? Os artefatos. Então, quando você tem um artefato e você quer conseguir ver e entender o que tem ali dentro, você tem que gerar uma visualização, que foi esse passo que ele acabou de rodar ali, o Chime Express Tree Plot. Ele vai criar um plot utilizando esse plugin. Tá Exatamente. Certo? E como é que você sabe que você pode visualizar? Porque aparece ali o ponto .qzv de visualization. Então, aquele arquivo você pode jogar lá no site do Chime e ver alguma coisa que você entenda, tá certo? Se jogar um arquivo QZA, ele não vai abrir, ele não vai virar nada. Na verdade, ele abre, ele te dá alguns parâmetros de metadado, ele dá parâmetros descritivos daquele artefato, mas... exato, Exatamente. Mas que não é o que você precisa ver, ele não é a informação que você precisa, ele fala o que tem naquele arquivo, mas ele não mostra o dado exatamente. Exatamente. Agora você pode... continuar. Vale ressaltar que, assim, essa etapa que eu estou mostrando para vocês, de gerar essa árvore aqui, é uma etapa que ela não tem muito lógica de ser realizada. Eu estou fazendo isso somente porque, como é um guia, né, para mostrar para vocês. Mas isso daqui você não consegue nenhum tipo de insight a respeito de nada, porque se você olhar aqui, cada uma das folhas da árvore, ela tem um nome aleatório. A única coisa que você consegue observar que existem sim alguns clusters, né? Clusters a gente chama esses agrupamentos. Existem alguns agrupamentos que a gente pode ver que está se formando. E esses agrupamentos aqui vão ser essenciais para a gente entender a respeito da biodiversidade das nossas amostras, tá? Mas a princípio isso não vai te providenciar uma informação, não. Em outras palavras, essa árvore não vai para o paper. Exatamente, essa árvore é inútil. Agora que a gente está com a árvore pronta, né, a gente pode passar para a parte de alfa e beta diversidade, que é o que todo mundo mais espera chegar para poder fazer as análises. Então, só vou colocar aqui para rodar e a gente conversa um pouquinho a respeito de tudo que está sendo feito aqui, beleza? Que também demora um pouquinho. Bom, novamente, vamos lá. O plugin diversidades, o plugin sempre tem um nome bem específico, assim, que você consegue rapidamente identificar do que ele está associado. Essa ferramenta aqui é uma ferramenta que foi desenvolvida por terceiros, ela não era específica do Chime quando ele foi desenvolvido, e aí eles desenvolveram essa ferramenta que chama Core Metrics Phylogenetic. O que ele faz? Basicamente, ele te dá a resposta de todas as estatísticas de alfa e beta diversidade que você precisa da sua amostra. A única coisa que você vai precisar informar, vamos lá, aqui a gente tem mais de um input. A gente tem a tabela fica dentro do DADA2, essa tabela vai ter a informação de abundância de cada um dos ASBs, que são os reads originais dentro da sua amostra. Então vai ter lá, read 1 tem 10 mil, read 2 tem 30 mil, na amostra 1, aí na amostra 2, na amostra 3 e assim por diante. É isso aí que a gente vai estar passando para ele. Segunda coisa, a gente vai estar passando
o arquivo da árvore filogenética que a gente montou na etapa anterior. Que essa árvore ela é fundamental, especialmente para a beta-diversidade. E aqui a gente tem um parâmetro, o sampling depth. O que isso daqui significa? Bom, esse parâmetro ele está associado a quase que uma normalização dos seus dados. Porque o que acontece? Quando você faz um processo de amplificação, não necessariamente você está mantendo a abundância natural daquela sua amostra. Pode ser que uma amostra tenha sido mais amplificada do que a outra, vários processos moleculares podem estar interferindo, como a gente viu ontem mesmo na apresentação do Rafa. E isso dá diferença na hora que você está analisando a comunidade do seu marcador molecular. E para a gente tentar reduzir esses efeitos, a gente utiliza um processo a gente escolhe aleatoriamente de cada uma das amostras 10.000 reads. Então, para a amostra 1, nós vamos lá e pegamos 10.000 reads aleatórios. Para a amostra 2, 10.000 reads aleatórios. E assim por diante. Desse modo, nós tentamos reduzir esse efeito de bias que é introduzido tanto na parte de extração, tanto na parte de coleta e assim por diante. Não é o único processo, mas esse processo é o mais comumente utilizado. E se vocês lembram, logo lá no começo, eu mencionei para vocês a respeito do valor de 10.000 reads. Por que aquele valor mágico de 10.000 reads? Bom, aquilo está associado com a rarefação da amostra. E eu vou mostrar para vocês na etapa seguinte, da onde que a gente pode tirar esse dado. E aqui, esse Gustavo, valor... só para a gente já fazer um breakzinho rapidinho, tem uma pergunta aqui, né? Se Pode o falar. Chime ele roda em todos os sistemas operacionais, inclusive o Windows. Cara, eu acredito que tem sim o instalador dele para Windows. Só deixa eu olhar aqui na documentação. Aqui a gente consegue ver. Mas se tiver, não façam isso, gente. Ó, aqui você consegue ver que ele tem para macOS, Linux e para Windows também. Então, você só vai clicar nessa abinha aqui e só seguir o processo que ele vai te passar exatamente o que você deve fazer sem ter grande dor de cabeça. E qualquer coisa também, vocês podem entrar em contato com a gente, que dentro do possível a gente tenta auxiliar vocês naquilo que for possível da nossa parte, né? Mas assim, pessoal, migrem para Linux, pelo amor de Deus. Vocês sabem, quem me conhece também sabe que eu sou um grande defensor de sistema Linux. Você vai conseguir rodar qualquer coisa com muito melhor desempenho. Não é qualquer ferramenta que vai rodar no sistema Windows, são muito poucas de bioinfo, mas com Linux você tem o máximo desempenho da máquina. Você não vai estar competindo com, se você tem, sei lá, 8 GB de memória para rodar da tua máquina, o Windows vai estar consumindo 4 só para ficar fazendo nada. Na parte gráfica. Na parte gráfica, aquelas atualizações de background, tudo aquilo, e vai te deixar menos da metade do que você tinha para fazer alguma coisa útil de verdade. Exatamente. Mas, enfim, às vezes é um obstáculo. Migrar para Linux não é tão difícil quanto parece, tá? Bom, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar, tá? Eu vou aproveitar que eu vou comentando aqui, porque a Agatha fez um comentário seguinte, que ela tem o Windows, e aí ela fez uma máquina virtual. Você deve ter usado o quê? Um VirtualBox, por exemplo? Da Oracle. É muito bom, é muito bom. É bem simples de fazer a instalação. E, assim, se você usa Windows, é uma saída bem razoável, viu? Você não vai ter muita dor de cabeça, não, para fazer a instalação. Não, então, e aí o que dá para fazer é o seguinte, assim, uma recomendação interessante. Uma máquina virtual, estilo VirtualBox, etc., que é super fácil, você instala o programa e depois roda dentro dele o Linux. Sim. Ótimo para perder medo do sistema operacional. Exatamente. Para análise em si, é complicado porque o que acontece? Você está dividindo o teu sistema em 3. Uma parte do teu poder computacional está rodando o Windows, uma segunda parte do sistema operacional está rodando o VirtualBox e aí sobra uma terceira parte para rodar o Linux. Então, você dividiu a tua máquina em 3 coisas. Se você tivesse uma instalação ou um dual boot, como a Maria colocou aqui, você tem 100% da máquina dedicada somente para uma coisa, que é o Linux. Então, essa é a diferença. Para perder o medo, é tranquilo, você pode até usar uma distribuição de Linux que seja leve, um Ubuntu, Xubuntu da vida. O Mint ainda é um tantinho pesado, né?
comparado com, acho que é o Lubuntu, que é um dos mais O leves que Lubuntu. tem. Então, tem alguns que são bem leves, então dá para instalar ali para você perder o medo. Mas Sim, para algumas coisas de desempenho, a máquina acaba ficando muito lenta, né? Você pesada, vai né? Sim. ficando pesada. Aqui o Cleison perguntou uma configuração para rodar com uma máquina virtual. É que assim, o Chime ele é guloso, então, por exemplo, a gente roda ele. O Gustavo, você não roda localmente, você está rodando na nuvem, Gustavo. Não, tô rodando local, tô rodando aqui no meu computador, mas meu computador ele tem 12 threads e ainda tem swap, então eu Ah, e consigo. É um Mac super É, powerful aí. Eu jogo geralmente na nuvem e assim, se você der 40 threads, ele vai usar. sim. Algum processo ele usa bem, se você der 80, 90, ele vai usar também. Alguns processos são bem. Então, assim, ele escala não linearmente, mas ele escala bem com o número de threads que você der, né? O É. número de processadores que você der para ele. Na maior parte Então, das etapas, né? Algumas etapas vai ficar a desejar, é, né? algumas etapas, eu acho que são 3 etapas mais demandantes, algumas ele Sim. otimiza bem, outras ele não otimiza tão bem. Eu acho que o platô dele, nas minhas mãos, foi com algo em torno de 20 a 30 threads. A partir dali, ele já começa a não escalar tão Não bem a utilizar. É, eficiência. sim. Mais alguma dúvida? Tem aqui, como o Lucas, como vocês costumam lidar com essa obrigatoriedade de rarefação dos dados por parte do Chime? Eu vou explicar Seguidamente, aí. legal. Então, comenta aí, depois a gente volta na pergunta com mais Beleza. detalhes. Ó, antes de eu passar para a parte de rarefação, né? Só para terminar aqui, a gente vai informar para ele, então, um metadado. Por que a gente vai estar passando um metadado? Bom, como eu mostrei anteriormente, o metadado vai te dar a capacidade de analisar a sua amostra usando diferentes parâmetros. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente vai conseguir ver o source dele, vai conseguir ver se é do ambiente salino ou não, a parte de ser de animal ou não, e rodar as estatísticas, tudo dentro lá do próprio Chime View, de uma maneira bem simples. Então, isso providencia para a gente uma flexibilidade bem interessante na hora de avaliar os dados. E, por fim, a gente coloca todos esses dados dentro desse folder diversidade. Mas, igual o nosso colega perguntou, como que você pode definir o processo de rarefação? Como que a gente entende um pouco mais? Bom, a parte inicial que você começa a ter alguns insights é quando você utiliza aquele arquivo que é gerado depois do denoise. Então, a gente vê aqui, ó, aba 2, denoise starts QZV, a gente abre ele. Aqui, você consegue ver os parâmetros básicos dos reads que foram resultantes. Então, a gente tem 19.000, 17.000, 16.000 e assim por diante. Baseado nesse dado aqui, você pode, por exemplo, achar que o valor mínimo encontrado é de 30.000. Então, você pega esse valor de 30.000 e vem para esse comandinho aqui, que ele vai ser o para gerar informações de rarefação. Aqui, no nosso caso, eu vou estar utilizando 10.000, que é aquele valor mágico que que o pessoal da comunidade utiliza para fazer as análises. Então, novamente, a gente passa o table, que é o table dos counts, dos reads originais, a mesma árvore. Aqui vamos utilizar os 10.000 reads para gerar o plot e o arquivo de metadado e, por fim, a partir de geramos um arquivo de visualização. Então, aqui a gente consegue especificar, utilizando -o menos visualization, o arquivo de visualização que deve ser gerado. E para cada um desses plugins, quando você, por exemplo, utilizar o comando chime, diversity, alpha, rarefaction, -h, você vai conseguir ter várias informações a respeito de tudo aquilo que esse plugin consegue realizar. Então, você consegue ver, tem um número de steps, a profundidade mínima, o número de interações que vai ser utilizado, o output dir, verbose e assim por diante. Aqui não dá para a gente cobrir tudo isso, mas se você utilizar esse comandinho aqui, ó, vou deixar para vocês, você consegue ter mais insights a respeito de todos os comandos. E isso não é só para esse plugin. Então, você, na hora de diversidade, estou com dúvida, quais são as opções de diversidade? Aí você
coloca lá só a parte de diversidade e ele te dá todas as ferramentas que esse plugin tem. Então, ele é muito explicativo e ele já providencia uma série de informações por default para você. Aqui, eu só vou rodar aqui para mostrar para vocês o que essa rarefação ela vai informar para a gente, né? Então, eu estou definindo aquele valor de profundidade máxima de 10 mil para gerar o plot, né? E em alguns segundos isso vai estar sendo gerado. E, Gustavo, surgiu uma pergunta aqui. Se você usasse 20 mil, só consumiria mais poder computacional ou realmente seria informativo? Não, o poder computacional, nesse caso, não vai estar associado com esse valor, esse parâmetro aqui. Esse parâmetro vai ser a quantidade de reads que ele vai estar coletando aleatoriamente daquele seu conjunto de reads dentro de cada uma das amostras, né? Eu vou só carregando, acho que fica mais fácil com o plot para poder definir para vocês o que esse valor mágico de 10 mil vai estar explicando para a gente, né? Inclusive cabe aí um parêntese, né? Hoje é muito questionado quando o pessoal quer fazer uma análise e fala, mas quanto eu preciso sequenciar? 50 mil, 100 mil, 200 mil? Já teve gente pedindo 1 milhão de reads. E na verdade é o seguinte, como vocês vão ver daqui a pouco na rarefação, em um dado momento, por mais que você aumente o sequenciamento, a profundidade do sequenciamento, você começa a saturar a tua amostra. Exatamente. Você está pegando praticamente 100%. Então, chega num ponto, e isso quanto mais você faz, mais você descobre que tem um valor mágico ali, chega no ponto que você ter 100 mil reads, 200 mil reads, meio milhão, 1 milhão de reads, não faz a menor diferença. Você gastou um dinheirão, você gastou um espaço ali para poder rodar, e, na verdade, você não tem melhor resolução no teu dado. E aí vai ficar bem claro aí para você. Se conseguir aumentar um pouco... Consigo sim, Rafa. Adicionando um pouquinho mais de detalhe a isso que o Rafa está falando, o problema nem é só você estar gastando mais para você fazer a sua análise. Conforme você começa a adicionar mais reads dentro das suas análises, o que começa a acontecer? Você novamente começa a introduzir bias, porque você está passando de um processo onde você está gerando uma diversidade que não é a diversidade real da sua amostra. E como que a gente sabe o que é a diversidade real da sua amostra? Bom, esse plot é o plot de rarefação, que é o que todo mundo sempre pergunta, e aqui a gente consegue observar, conforme aumenta o número de reads que a gente vai coletando, a diversidade vai aumentando. Só que quando chega aqui nesse threshold de 1000, nesse caso, o que acontece? Vira uma linha. O aumento da quantidade de reads não aumenta a diversidade detectada dentro dentro daquelas suas amostras. Em alguns casos, quando você utiliza sequenciamentos muito profundos, que por média você vai ter 100 mil, 200 mil reads por amostra, o que aconteceria? Você teria algo não natural. Você teria um platô, onde ele segue para uma reta, e novamente ele começa a subir. E se você utilizar os dados que estão subindo, né, depois de ele ter atingido o platô, você está introduzindo novamente erros dentro do seu sequenciamento. Porque o que aquele dado está te mostrando? Ele está te mostrando que determinada diversidade, que alguns grupos de organismos começam a surgir, mas eles só estão surgindo porque o sequenciamento passou por aquele read diversas vezes. Não que aquele read estava presente numa elevada abundância na sua amostra. Então, ele começa a te dar informações artificiais. E é justamente por isso que você tem que estudar os seus dados e avaliar os seus dados da melhor maneira possível para utilizar esses parâmetros. E esse valor de 10 mil, geralmente é um valor que ele tende a evitar que você tenha esses problemas de introdução de erros de diversidade dentro das suas amostras. E é o valor mágico utilizado pelo pessoal que faz análise de microbiota. Nesse nosso caso, como estamos utilizando amostras de ambiente muito específicos, então, por exemplo, do microbioma do estômago de abelhas, de humano, eles têm uma diversidade, mas não é a mesma diversidade do que um solo que tem a vida plena, que está cheio de biodiversidade ali dentro, entendeu? Então, isso vai ter que ser analisado muito no caso a caso. E isso pode ter um grande impacto nas suas análises. Então, o aconselhável é que você
avalie seus dados naquela etapa inicial, faça alguns plots aqui de rarefação e tenta entender qual que é o valor de threshold ideal para você fazer a coleta dos seus dados. Gustavo, o Juliano perguntou se realmente pode ser, até que ponto pode ser artefato, ou você começar a encontrar também grupos raros da tua amostra, algo que você tem muito baixa quantidade, e aí você começa a pescar quando você aumenta muito o teu sequenciamento. Então, quando a gente utiliza esse processo agora eu estou falando da rarefação, do processo de escolher aleatoriamente os seus dados. Se você for para a parte de probabilidade, óbvio, aqueles que têm uma população maior presente na sua amostra, a chance deles estarem presentes no seu conjunto amostral é maior, sim, é maior. Só que os drawbacks, a perda que você começa a ter, quando você começa a aumentar demais o número de coleta que você está pegando, ele não compensa tanto a identificação desses organismos exclusivos que talvez você pegaria. Vamos supor, você tem um acréscimo muito pequeno de resolução e uma perca muito grande de precisão dos seus dados. Então, você começa a introduzir erros demais na sua amostra para identificar um único organismo que está numa população minúscula dentro daquilo que você está estudando. Então, isso demanda uma análise estatística mais aprofundada. Se você tem um organismo específico que você quer detectar dentro da sua amostra, talvez a melhor saída não seja não seja forçar a barra na hora de catar mais reads, mas sim um desenho experimental mais específico para a amplificação daquele organismo-alvo. De repente, utilizar um primer mais específico para ele ou bolar um outro tipo de abordagem. Porque forçando através da coleta de maior número de dados, geralmente acaba por não compensar. E você pode checar até isso na parte de estatística, fazendo as análises, você vai ver que você está tendo uma perda muito grande da sua confiabilidade dos dados. Não sei se isso responde a pergunta, mas é o modo que eu enxergo. O Juliano agradeceu aqui e a Luciana comentou também sobre essa questão de artefato em uma análise que ela fez com dados do NCBI, que realmente era um artefato, né, relacionado agora com bibliotecas genômicas, né, que parecia que tinha um vírus ali, mas na verdade era um artefato pela própria forma como foi montada a biblioteca. Sim. Então isso também é um problema, pessoal. Assim, bioinfo não é ciência exata. Tem que tomar muito cuidado com o parâmetro, com entender, interpretar o que está acontecendo para não adicionar um bias, como a gente comentou ontem, né, um viés. Então, assim, tem que entender o parâmetro que você está escolhendo, não simplesmente usar o default, mas por que tem aquele parâmetro ali e qual é o efeito dele se você variar para a tua análise para evitar chegar no enviesamento maior da tua análise, né, nas conclusões que você vai ter. Uma coisa que a gente costuma falar é que o computador ele faz tudo o que você quiser. Então, você pode mascarar seu dado, você pode fazer qualquer coisa e, de alguma maneira, você consegue obter aquilo que você espera, mas nem sempre aquilo que você espera é o que realmente está ali nos seus dados. Então, você tem que ser muito cauteloso do modo que você está procedendo com suas análises para evitar que realmente você não fale que um artefato seja algo significativo dentro dos seus dados, né? E para isso, para a gente ter um pouco mais de confiabilidade nos nossos dados, é fundamental que a gente possa fazer estatísticas, porque é somente assim que a gente consegue falar que aquilo que a gente está vendo dentro da nossa amostra pode ser expandido para além daquele pequeno conjunto de dados que a gente teve, mas que aquele conjunto de dados que a gente analisou, que foi sequenciado, que ele sim é representativo de uma população maior. E aqui, agora eu vou explicar para vocês, eu só coloquei aqui para rodar. Existem diversos tipos de estatísticas, a gente vai estar falando principalmente da alfa, utilizando o Shannon Index, e da beta, utilizando o Permanova. Mas vamos por partes. A primeira coisa que a gente fez aqui foi utilizar o plugin de diversidade, Alpha Group Significance. Então, essa é a ferramentinha. Para input, a gente vai estar utilizando, dentro do folder de diversidade, o Shannon Index, que é o favoritinho meu e do Rafa. O metadado, novamente, a gente vai estar utilizando o metadado para ter a estatística associada a vários parâmetros dentro da nossa amostra. E visualização, a gente vai estar soltando dentro dessa visualização aqui, chamada Alpha Groups QZV. Então,
bora lá dar uma olhada no que isso daí indica para a gente. Dentro da comunidade sempre dá muita dor de cabeça essa parte de visualização de estatística, sempre parece um bicho de 7 cabeças, mas vamos tentar desmistificar isso um pouquinho hoje. Barcode não informa nada para a gente, nunca é bom utilizar isso como informação estatística, mas vamos lá, vamos olhar a source. O que a gente consegue ver aqui quando a gente está utilizando o source? Esse aqui, nós estamos utilizando o Shannon Index para fazer esse plot. E o que o Shannon Index é? Existem várias explicações que do que o Shannon Index pode significar, mas o que eu acho que fica mais claro para a gente, que é da área de biologia, seria um parâmetro quase qual é a surpresa que a gente tem ao tirar um organismo aleatoriamente da amostra. Então, vamos imaginar que você tem uma amostra que tem lá seus 3 bacilos e 70... Fala aí, Rafa, fala aí uma bactéria que você gosta. Pseudomonas. Pseudomonas. Quando você pegar aleatoriamente, você não ficaria surpreso de repente, pegar uma Pseudomonas, porque ela está numa porcentagem muito alta dentro da sua amostra. Agora, se você pegar um Bacillus, o seu índice de surpresa vai ser mais elevado, porque ele não está tão presente assim na sua amostra. Se você for calculando todas essas surpresas para todos os organismos que você tem dentro da sua amostra, você vai ter um conjunto de surpresa geral ali do seu dado. E quanto mais surpresa você tem, indica que mais diverso aquele ambiente é. E é justamente isso que o Shannon Index demonstra. O índice de surpresa da sua amostra, que, por consequência, tem correlação com a biodiversidade. E o que a gente consegue observar aqui nesse gráfico? Bom, aqui, utilizando o Cenote primeiro, nós temos um índice de Shannon que vai, vamos colocar aí, 3,5 até 9. Ele tem um valor moderado até muito alto. O que isso indica para a gente? Isso indica que existe uma variação muito grande de diversidade entre as amostras, porque tem mais de uma amostra de cenote. Então, aqui nesse N, a gente consegue ver quantas amostras foram. Cada uma delas é bem diferente dentro da outra. Uma tem uma diversidade interna menor, uma tem uma diversidade interna mediana e uma bem superior, que é o que a gente pode ver aqui. Quando a gente vai para a parte do microbioma da abelha, a gente consegue observar que ele tem um Shannon Index mais abaixo de todas as outras. Então, é uma diversidade muito mais homogênea, tem muito menor índice de surpresa. Isso indica que poucos organismos foram detectados ali dentro. A gente ainda não fez a classificação deles, mas baseado nos reads, né, e da semelhança entre eles, a gente consegue já fazer esses cálculos. Aí, para o ser humano, aqui a gente tem um elevado índice e as amostras muito parecidas uma com a outra. O oceano também, mesmo eles estando aqui muito próximos, isso não indica que eles são similares. Indica apenas que o índice de surpresa dentro desses ambientes é meio que parecido. E, por fim, a maior diversidade de todas as amostras que a gente está observando aqui hoje é no solo. O solo tem um alto índice de diversidade, de maneira geral, todos eles têm um elevado nível de diversidade. E o Chime, ele é uma ferramenta bem esperta, então ele consegue identificar qual que é o teste estatístico mais interessante para realizar com suas amostras, né? Então aqui ele deu o Kruskal-Wallis para todos os grupos, e aqui ele dá o p-value para você. Então você consegue ver que sim, esses grupos são diferentes, utilizando esse parâmetro de escolha que foi o source dele. E não só isso, ele também permite dar algumas informações da análise de 2 a 2. Então, o cenote com o microbioma da abelha, ele te informa o p-value, então não é significativo. E aí você consegue explorar todos esses dados aqui mesmo pelo Chime, ou se você quiser, você consegue fazer o download desse CSV aqui e gerar suas próprias estatísticas, fazer seus próprios plots e analisar o dado da melhor maneira que você achar e for conveniente para você. Isso aqui é basicamente a respeito de alfa. Você pode usar outros índices,
mas o Shannon, eu acredito que seja um ótimo descritor da biodiversidade interna da amostra, que é isso que o alfa significa, diversidade interna da amostra. O beta, ele já está mais associado com a biodiversidade entre amostras. E ele utiliza a árvore, como mencionei anteriormente. Depois a gente pode conversar a respeito da estatística, é um pouco mais complicado, mas basicamente eu vou colocar aqui para rodar e eu explico tudo o que está sendo utilizado. A gente está utilizando o plugin diversidade, o Adonis é a ferramenta. Como input, a gente vai estar utilizando essa Unweighted Unifrac Distance. A Unifrac Distance, ela utiliza, vamos supor que nós temos um branch que tem uma série de divisões. Nós observamos se esse branch ele é exclusivamente preenchido por uma amostra ou se tem várias amostras dentro daquele branch. E quanto mais amostras estiverem dentro daquele branch, significa que ele é presente em diversos tipos de situações. Quanto mais exclusivo um determinado branch for, ou seja, a composição das suas folhas for em grande parte de uma amostra, indica que ele é bem exclusivo. Isso faz com que ele se distancie nessa matriz de distâncias das suas outras amostras. E no caso, quando a gente utiliza o weighted, no Chime, ele sempre vai estar utilizando a abundância do seu read em relação. Se você só tiver o Unifrag ou qualquer outro que não tenha o weighted, ele simplesmente está utilizando os parâmetros da árvore para definir os seus dados. Metadado, novamente, a gente está utilizando para fazer o colorimento das amostras e para poder mudar as estatísticas. Aqui, é a primeira vez que a gente está observando isso daqui, que é o "-p formula". O que isso daqui está indicando? Ele simplesmente, nesse caso aqui, você precisa definir qual que é a coluna do seu metadado que você vai estar utilizando para gerar a estatística. E no nosso caso, agora, a gente vai estar utilizando o source. E o parâmetro jobs aqui, novamente, é o poder computacional que você vai estar utilizando para gerar esse dado. E, por fim, o arquivo de saída, que vai ser para nosso consumo e entendimento da nossa estatística. Então, vamos abrir ele aqui. Está em diversidade, permanova. Bom, o que isso aqui está significando para a gente? Muita informação, DF, Degrees of Freedom, grau de liberdade, soma de quadrados, várias informações. Mas o que é o mais importante aqui é isso daqui, esse R quadrado e esse PR. O que isso vai estar indicando? Ele vai estar indicando para a gente que, utilizando source como parâmetro de permutação, que eu não vou entrar nisso agora, mas utilizando esse parâmetro aqui para realizar o teste estatístico de Permanova, quanto da diversidade, quanto da variabilidade da sua amostra consegue ser explicada por esse fator aqui. E é justamente isso que a gente observa no R quadrado. 77% da variabilidade das nossas amostras consegue ser explicado por esse único parâmetro. Então, grande parte da diferença do nosso conjunto amostral pode ser explicado somente pelo local de origem que a amostra foi coletada. E o índice de significância é alto. Então, isso daqui é um dado que pode ser, sim, extrapolado utilizando a estatística de inferência, né? Não é descritiva, ela não descreve somente sua amostra, mas ela permite você fazer inferência de outras amostras. E é basicamente isso que significa. E aí você pode simplesmente trocar esse parâmetro da fórmula, utilizar outra coluna da tabela e verificando como que a sua variabilidade é explicada por cada um dos seus parâmetros do metadado. Por fim, a gente já está ficando curto de tempo, eu vou só explicar essa parte aqui da taxonomia, que eu acredito que seja mais importante para todos nós. Eu vou estar utilizando o banco de dados do Green Jeans, que ele é menor, então isso vai facilitar com que a gente consiga realizar a amostra de uma maneira um pouquinho mais rápida. Esse comando wget, wget, ele vai fazer o download de um classificador que já está pronto, ele é fornecido pelo próprio pessoal do Chime, está lá na documentação dele.
E se vocês clicarem aqui, vocês conseguem fazer o download desse arquivo. E o que esse classificador é? Ele é um modelo, né, um modelo de machine learning, que foi criado utilizando esse banco de dados aí do Green Jeans. Você pode utilizar o Silva, que é o mais adequado, se você estiver trabalhando com 16, 18S, ou até as subunidades maiores, ou o Unite, caso você esteja procurando trabalhar com fungos. E aí você consegue ter toda uma descrição aqui nesse resource, explicando para vocês como que você pode pegar o dado, como que você pode criar seus próprios modelos para classificação. E agora a gente vai estar utilizando, eu já vou colocar aqui para rodar, porque demora um pouco, e eu vou explicar para vocês. Aqui a gente vai estar utilizando o Feature Classifier, que é o plugin. O Classify, a gente vai estar utilizando o Scikit-learn. Como input, nós vamos utilizar as sequências representativas, que foi gerado lá naquela etapa de denoising. Além disso, nós utilizamos o classificador. Aqui nesse caso, a gente vai estar utilizando o Green Jeans, como eu mencionei. Ele não é adequado quando você estiver fazendo pesquisa. Não utilize isso de maneira alguma, que como é só educativo, a gente está utilizando para ele ser mais rápido, porque o banco de dados é menor. O número de poder de computação que a gente vai estar utilizando, coloquei 10 aqui para ir o mais rápido possível. E a gente vai estar soltando esse dado em um artefato chamado taxa-QZA. E aí, a etapa seguinte, a gente vai precisar transformar esse taxa-QZA no incrível bar plot, que é o que todo mundo ama a respeito do Chime. Algumas considerações aqui. Primeiro, o classificador. Você pode encontrar alguns classificadores já treinados por terceiros em diversos papers. Isso não é muito aconselhável de ser utilizado, porque você nem sempre sabe como esse classificador foi gerado. Às vezes eles podem utilizar um banco de dados que é muito enviesado, então você pode acabar estragando o seu dado. Se você for utilizar algum classificador, sempre utilize aqueles que são providenciados pelo próprio Chime. Caso você tenha que definir um classificador seu específico para uma análise sua, que você está interessado em estudar algum organismo ou alguma comunidade que você fala assim, tem esses 100 principais organismos aqui, é só eles que eu preciso saber da minha amostra. Então, você pode criar o seu classificador. E aqui, nesse link, você consegue obter mais informações a respeito de como você pode fazer esse seu passo a passo. É altamente customizável, você pode escolher o banco de dados que você vai utilizar, qual que é o primer que você vai estar utilizando para fazer a sua classificação. Você tem opções infinitas para poder analisar os seus dados. E aí vai variar, você pode, por exemplo, nesse caso, a gente está utilizando o Naive Bayes, que é um tipo de modelo, você pode utilizar um BLAST, vai variar o tipo de resposta que você vai ter em relação aos seus dados, dependendo do tipo de classificador que você utilizar. Então, tudo isso tem uma grande variabilidade de coisas que estão associadas, mas tem sempre muita gente discutindo isso nos fóruns do Chime. Então, tem muito material disponível para que você possa se guiar. E agora, só explicando aqui o comando final da nossa conversa, o input vai ser a tabela lá, que foi gerada na parte de denoising, taxonomia vai ser o arquivo que a gente gerou na etapa anterior, que é o taxa-QZA. Nós vamos estar utilizando metadado como parâmetro para definir as informações, para a gente poder agrupar as amostras melhor, e visualização taxa-bar plot. E, por fim, a gente pode voltar aqui, taxa-bar plot, e abrir aqui. Você pode alterar diferentes níveis, né? Aqui no Chime, ele é como a gente está utilizando o Green Jeans, ele permite você analisar em diferentes níveis taxonômicos. Então, por exemplo, aqui o que a gente costuma ver nas publicações é nível 6, que é o nível de gêneros. Você pode descer isso a nível de espécie, mas como a gente já conversou ontem, não vale tanto a pena você forçar demais e querer inferir espécies a respeito disso, porque você não tem uma segurança tão grande. E, geralmente a gente costuma ficar no máximo até nível de gênero. Dependendo do seu dado, muitas vezes você nem vai conseguir chegar a isso. E é basicamente isso aqui, você consegue passar, é um gráfico interativo, você consegue passar por cima de cada uma das cores, ele vai te dar a porcentagem relativa, né, aqui nesse ponto, e vai falar qual que é o gênus.
e você consegue ter uma noção da abundância relativa dos organismos presentes na sua amostra. Além disso, você consegue trocar, se é do maior para o menor, trocar cores, você pode escolher diferentes padrões de cores para fazer a sua plotagem. E, o mais importante de tudo, você consegue exportar o seu dado em diferentes níveis. Então, se você escolher, por exemplo, gêneros, você clica aqui em CSV, ele vai fazer o download de uma tabela CSV que você pode importar para o R, para o Excel ou para o Python e fazer os seus plots de acordo com aquilo que você achar que deve ser feito na sua análise. Bom, acho que de maneira geral é isso. Ficou aberto aí as dúvidas. Espero que tenham gostado. Gustavo, parabéns pela apresentação. A gente tem ainda algumas perguntinhas. A Agatha perguntou, pensando nos dados 16S de sequenciamento nanopore, qual a base de dados que vocês recomendam para amostras de solo? Sim. Para um banco de dados de 16S, nós podemos utilizar o Silva. O Silva ele é aconselhável para grande parte das análises, né? Ele é o mais bem curado, ele tem updates definidos com uma certa periodicidade, então você tem uma alta taxa de confiabilidade naqueles dados que você está encontrando ali. Você também pode utilizar, por exemplo, alguns conjuntos de dados que o próprio NCBI providencia. Então, ele dentro do próprio NCBI, você consegue encontrar alguns bancos reduzidos somente para sequências de 16S. Eles não têm uma qualidade tão bacana quanto aqueles fornecidos pelo Silva. Você pode ter alguns pequenos problemas de anotação de sequências, algumas informações que não são tão precisas, igual a gente conversou ontem, sequências mal anotadas. Então, o ideal sempre seria utilizar a parte do Silva mesmo, ele tem uma grande confiabilidade. Agora, se você conhece muito bem aquilo que você está trabalhando, se tem alguns organismos específicos que você sabe aquela sequência do marcador, você pode criar o seu próprio banco de dados específico e utilizar ele para classificar suas amostras. Não tem grande problema, não. Isso no nanopore também. Uma outra pergunta que o Rafael Freitas fez. Para fungos, qual o modelo que foi sugerido? Bom, para fungos, você pode criar seu próprio modelo, mas na própria plataforma do Chime, você tem acesso ao modelo treinado com o banco de dados do Unite. Ele é um dos melhores a ser utilizado. Você também vai ter acesso a diferentes níveis de classificação taxonômica após realizar suas análises. Então, vai variar, né? Igual foi perguntado anteriormente, o banco de dados, dependendo da estrutura do seu banco de dados, você não vai conseguir dividir seu dado em diferentes níveis taxonômicos. Se o seu banco de dados só tiver a informação a nível de gênero, você só vai ter o dado a nível de gênero. Se você tiver toda a classificação, você consegue ter acesso a toda a classificação. Então, é bem caso a caso. Mas para fungo, Unite é o mais bem avaliado para isso. E, só um acréscimo. O Unite você consegue ter informações de 18S e ITS. Então, tem a informação dos dois lá. Mais uma pergunta. É possível fazer análise metagenômica no Chime 2, incluindo dados de animais e de micro-organismos? De animais e micro-organismos? Agora você me pegou, hein? De metagenoma, eu acredito que sim, especialmente se você tiver feito a coleta dos dados de maneira adequada e souber especificamente quais são os animais que você tem dentro da sua amostra e ele não estiver comprometendo demais a abundância relativa, sim. O problema que a gente tem encontrado às vezes, durante o processo de extração, igual o Rafa mencionou no comecinho da nossa conversa, se você tiver grande quantidade de DNA do hospedeiro ou do animal em caso, pode ser que ele represente, vamos supor, 80%, 90% da sua amostra. Então, você vai perder um pouco de resolução a respeito dos outros organismos ali presentes. Então, tudo tem que ser muito bem pensado, especialmente na parte do desenho experimental, para você conseguir obter bons resultados na parte de análise. Pessoal, Gustavo, muita gente agradecendo pela apresentação, te parabenizando, e a gente também recebeu algumas mensagens pelo formulário que a gente mandou por e-mail, tá? Então,
algumas aqui. E uma delas fala sobre análise dos dados, principalmente relacionados ao potencial metabólico. Certo. O Chime, por default, ele não faz esse tipo de análise, né? Dependendo do tipo de dado que você tiver, se for de 16S, você pode utilizar ferramentas como o PyCrust, que permitem que você consiga utilizar esses dados taxonômicos para gerar e fazer inferências de vias metabólicas. Então, mais para frente, talvez a gente até possa vir a fazer um seminário a respeito de PyCrust, como que ele funciona e tudo mais. Mas, atualmente, ele é a ferramenta mais utilizada na comunidade. Geralmente, para fungo, ele não funciona tão bem, mas para bactéria, dá para utilizar sem problemas. E uma última pergunta, não sei se acabou sendo solucionada durante a sua apresentação, mas quando a pessoa mandou para a gente um recadinho no formulário, tinha dúvidas sobre os conceitos de alfa, beta e gama diversidade. Gostaria de exemplos e uma explicação mais abrangente. Bom, alfa, beta e gama. Basicamente, o alfa é a diversidade intrínseca da amostra, então, quantos bichinhos diferentes você tem dentro de uma única amostra. A beta, você compara uma amostra com a outra e vê qual é a diversidade entre elas, se alguns organismos estão presentes somente em uma e não presentes na outra, então você consegue ter você consegue distanciar uma amostra da outra baseado nisso. E o gama, ele analisa o conjunto de dados como um todo. Então, é a somatória de todos os organismos diferentes dentro do seu conjunto amostral. Então, se você tem 10 espécies, 10 genos únicos na amostra A, 20 na B e 20 na C, no final das contas você vai ter um gama de 50, que vai ter um conjunto total de 50 organismos diferentes. É isso que o gama significa. Tá certo. Pessoal, se alguém quiser ainda fazer alguma pergunta, se quiser deixar algum recadinho aqui no chat, gostaria de agradecer ao Gustavo pela aula de hoje, foi muito boa, muito interessante. A gente está terminando a gravação e vai disponibilizar, tá, para vocês, para que vocês possam novamente rever, tirar algumas dúvidas, e nós estamos à disposição, tá bom? Quem quiser e puder acessar nosso site, www.vaimycel.com.br, e vocês também vão encontrar, né, no site algumas informações sobre os serviços que nós oferecemos, incluindo serviços de microbiota, pelas plataformas Nanopore e Illumina, desde a parte de extração de DNA, a parte de sequenciamento e também análise dos dados, e também no nosso site é possível fazer o pedido de orçamento ou entrar em contato conosco, tá bom? A gente fica à disposição. Estela, só o pessoal está pedindo o link do Jupyter. A gente vai colocar no Drive e disponibilizar tudo junto, porque eu estava rodando localmente, eu não estava rodando na nuvem nem nada, então eu vou ter que colocar no Drive. Eu não consigo passar esse link para vocês. Aí depois a gente disponibiliza. Tá, ok, pessoal. Então, eu agradeço a participação de todos vocês. Vou encerrar a gravação e a gente se vê. Até mais. Tchau.